Você está vivendo uma mentira que aprendeu a chamar de verdade. E o pior é que todo mundo ao seu redor está fazendo exatamente a mesma coisa. Então ninguém percebe. Você acorda, coloca a máscara, responde aquele "tudo bem?" automático, faz a performance cotidiana e volta para casa exausto. Mas não é um cansaço físico. É o cansaço de ser um ator 24 horas em um palco que nunca termina. Você perdeu a capacidade de saber quem é. Perdeu a capacidade de desejar genuinamente. Perdeu a capacidade de estar sozinho consigo mesmo, sem fugir para um podcast, uma série, um scroll infinito no Instagram ou TikTok. E aqui está o paradoxo perturbador. Quanto mais você tenta ser autêntico nas redes sociais, mais falso você fica. Quanto mais você compartilha a sua vida no feed, menos você realmente vive. Quanto mais você busca validação através de likes, menos você sabe o que realmente vale a pena. Mas aqui está a coisa que ninguém quer admitir. Isso não é culpa sua. Você não é fraco. Você não é falso porque quer ser. Você é um ator que esqueceu que está no palco. E essa máscara social, ela foi colocada em você quando você era pequeno demais para questionar. Quando alguém disse "meninos não choram", ou "meninas não gritam", ou "não fale isso na frente da tia", você aprendeu que ser você mesmo tinha um preço. Rejeição, constrangimento, solidão. Então você se adaptou. Você criou um personagem inconsciente que funciona melhor no jogo social. E agora, décadas depois, você não consegue mais tirar essa máscara. Não porque não quer, mas porque tem medo. Medo primitivo de rejeição. Medo de descobrir que a pessoa real, aquela criança autêntica que você enterrou, talvez não seja aceita. Talvez não tenha valor, talvez fique sozinha. Então você continua atuando. Você continua no mercado de papéis sociais, vendendo seu personagem, fingindo que está tudo bem quando na verdade você está uma bagunça. E sabe o que é mais louco? Filósofos há séculos já viram isso. Pascal alertou sobre as distrações que nos impedem de enfrentar quem realmente somos. Camus descreveu a vida moderna como uma performance absurda, onde o ator esqueceu que está atuando. Schopenhauer viu a vida como um pêndulo entre dor e tédio. E você? Você está vivendo exatamente o que eles descreveram. Mas pior, porque agora você tem redes sociais, algoritmos, feeds infinitos, notificações que nunca param. Você tem distrações muito mais poderosas do que Pascal jamais imaginou. Você tem um cassino sem janelas, sem relógio, projetado especificamente para fazer você perder a noção do tempo e de si mesmo. Mas aqui está a recompensa rápida. Se você conseguir perceber que está atuando, se você conseguir ver a máscara, você pode começar a tirar. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E o primeiro passo é muito simples. Reconhecer que você é um ator. Reconhecer que existe um personagem ali. Reconhecer que a pessoa que você está sendo pode não ser a pessoa que você realmente é. E uma vez que você vê isso, uma vez que você percebe o personagem, fica impossível continuar fingindo que ele não existe. Então vamos explorar juntos como você aprendeu a atuar. Qual é o preço real de viver assim? Por que é tão difícil parar? O que filósofos há séculos já diagnosticaram sobre isso? E, mais importante, como você pode começar a ressuscitar a autenticidade que você perdeu? Porque você ainda está vivo. Aquela criança autêntica ainda está ali. Ela está apenas esperando que você tenha coragem de ouvi-la. Se esse vídeo está tocando em algo real para você, se você está reconhecendo a máscara que está usando, então você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. Por quê? Porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esses conceitos. Vamos explorar por que você tem medo de ficar sozinho consigo mesmo, como a sociedade usa a performance para te controlar, e como você pode começar a viver de verdade. E quanto mais pessoas se inscrevem e ativam as notificações, mais o algoritmo entende que esse conteúdo importa, que essas conversas precisam chegar para mais gente que está presa nessa mesma mentira. Então dá um like nesse vídeo, não para mim, mas porque você sabe que alguém que você conhece precisa ouvir isso. Alguém que está tão preso na máscara quanto você. Alguém que esqueceu que está atuando. Vamos começar? A primeira atuação. Você não sabe o que é condicionamento infantil de verdade. Pensa comigo. Quando você era pequeno, tinha uma criança autêntica ali. Aquela que chorava quando queria chorar, que gritava quando queria gritar, que falava exatamente o que passava na cabeça sem filtro nenhum.
Mas aí veio alguém, um pai, uma mãe, um professor, e disse aquela frase que mudou tudo. Meninos não choram, ou meninas não gritam, ou não fale isso na frente da tia. E sabe o que aconteceu? Você não aprendeu a ser falso. Você aprendeu a sobrevivência social. Aquela criança autêntica percebeu que existia um preço por ser você mesmo, e esse preço era rejeição, constrangimento, ou pior, estar sozinho. Então ela fez o que qualquer criança faria, se adaptou. Criou uma máscara social que funcionava melhor no jogo. E aqui está o problema. Você nunca parou de usar essa máscara. Imagina se eu te dissesse que aquele tudo bem, automático que você diz todo dia, quando alguém pergunta como você está, é exatamente o mesmo mecanismo que aprendeu aos 5 anos de idade. Você não está mentindo porque quer. Você está respondendo um treinamento social que começou antes de você ter consciência de que estava sendo treinado. Pensa bem. Quantas vezes você respondeu tudo bem quando na verdade estava uma bagunça? Quantas vezes sorriu quando queria ficar quieto? Quantas vezes concordou com algo que não acreditava só porque era mais fácil do que discordar? Isso não é fraqueza sua. Isso é o resultado de anos, décadas, na verdade, de aprender que a primeira mentira é sempre a mais segura. E a gente nem percebe que está mentindo porque virou tão automático quanto respirar. É como se houvesse um personagem inconsciente dentro de você que aprendeu a responder por você. Você quer um exemplo prático disso? Pensa na última vez que você estava em uma reunião de trabalho ou em um encontro social e alguém fez uma piada que você não achou engraçada, mas todo mundo riu. E aí? Você riu também, né? Não porque achou graça, mas porque rir era a resposta esperada, a resposta segura, a resposta que não te colocava em risco de ser visto como chato ou sem senso de humor. Ou pensa em quando alguém te pergunta a sua opinião sobre um filme, um livro, uma série, e você descobre que sua opinião é exatamente igual à opinião de quem você mais admira naquele momento. Coincidência? Não. É o condicionamento infantil funcionando em tempo real. Você aprendeu que ter a opinião certa, ou melhor, a opinião aceita, é mais importante do que ter a opinião verdadeira. E isso começou quando você era pequeno demais para questionar. Mas aqui está a coisa mais perturbadora. Você não está sozinho nisso. Literalmente, ninguém está. Todos ao seu redor estão fazendo exatamente a mesma coisa, usando uma máscara social, respondendo com um tudo bem, automático, vivendo uma performance cotidiana que aprenderam quando eram crianças. O seu colega de trabalho, que parece tão confiante, ele está atuando. Seu melhor amigo, que sempre sabe o que dizer, ele está atuando. Aquela pessoa que você acha que é completamente autêntica, ela também está. E sabe o que é mais louco? Ninguém nunca parou para questionar se essa primeira mentira, aquela que aprendemos na infância, realmente precisava continuar sendo repetida todo dia da nossa vida adulta. Mas antes de a gente explorar porque ninguém para, preciso te mostrar algo que você provavelmente nunca considerou. Qual é o preço real de viver assim? O preço invisível. Você já saiu de uma festa exausto mesmo sem ter feito nada físico? Aquele cansaço que não é do corpo, mas da mente? Pensa comigo. Você passou 3 horas conversando, rindo, respondendo perguntas, mantendo uma energia que não era totalmente sua. Você estava em performance cotidiana o tempo todo, monitorando cada palavra, cada expressão facial, cada tom de voz. E sabe o que é mais louco? Ninguém ao seu redor percebeu, porque todos estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Você não está cansado porque é introvertido. Você está cansado porque é um ator 24 horas. E ninguém nunca te ensinou como desligar esse personagem. Esse é o primeiro custo invisível, a exaustão social que você nem sabe que está carregando. Imagina se eu te dissesse que você não sabe mais o que realmente gosta. Sério mesmo. Pensa na última vez que você escolheu um filme, um livro, uma música, algo que você realmente quisesse consumir. Agora pergunta para ti mesmo. Você escolheu porque queria ou porque era o que era aceitável gostar? Porque era o que seus amigos gostavam? Porque era o que estava em alta nas redes sociais, no Instagram, no TikTok? Você perdeu a capacidade de desejar genuinamente. Você só deseja o que é seguro desejar. E isso é um custo da máscara que ninguém fala sobre. Você não sabe mais quem você é porque passou tanto tempo sendo quem os outros precisavam que você fosse,
que a pessoa original, aquela criança autêntica, ficou tão enterrada que você nem consegue mais ouvi-la. Você olha no espelho e pensa, não sei quem sou. Aqui está a coisa perturbadora. Você também não sabe mais o que realmente pensa. Você tem opiniões, claro, mas quantas delas são realmente suas? Quantas você absorveu de outras pessoas, de influenciadores, de algoritmos que te mostram o que você deveria pensar? Você está vivendo uma vida onde a perda de identidade não é um acidente. É o resultado direto de anos passando uma máscara social tão bem ajustada que virou sua pele. E o pior é que você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas estão tendo exatamente a mesma experiência. Exaustas, sem saber o que gostam, sem saber o que pensam, sem saber quem são. Todos nós somos atores 24 horas em um palco que nunca termina. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Qual é o preço real de viver assim? Por que esse cansaço que você sente? Ele tem um nome e ele está destruindo você lentamente. Você quer um exemplo de como isso funciona na prática? Pense em um fim de semana seu. Você acorda, toma café enquanto ouve um podcast. Porque ficar em silêncio é desconfortável. Depois almoça enquanto assiste uma série. Porque estar sozinho com seus pensamentos é assustador. À tarde, joga um videogame, porque precisa de distração. À noite, faz scroll infinito no feed do Instagram, do TikTok, porque dormir sem consumir conteúdo é impensável. E sabe o que aconteceu? Você nunca ficou sozinho consigo mesmo. Você nunca enfrentou o vazio. Você nunca perguntou, quem sou eu quando ninguém está olhando? Porque a resposta assusta. A resposta é que você não sabe. E essa ignorância, esse não sei quem sou, é o preço invisível que você está pagando todos os dias. Mas por que é tão difícil simplesmente parar de atuar? O vício na máscara. Você já tentou ser autêntico e deu errado? Já falou a verdade e viu a reação das pessoas mudarem? Já se mostrou de verdade e sentiu aquele silêncio constrangedor que te fez desejar nunca ter aberto a boca? Pensa comigo. Você estava em um grupo de amigos, todos rindo de algo e você não achou graça. Então você falou a verdade. Na real, não acho isso engraçado. E aí? O silêncio, os olhares, aquela sensação de estar exposto, de ter quebrado uma regra não escrita. Você percebeu naquele momento que ser autêntico tem um custo social, e esse custo é rejeição, então você voltou a atuar. Porque atuar é seguro, atuar é previsível, atuar funciona. E agora você está preso em um vício na máscara que você nem sabe como quebrar. Imagina a sociedade como um grande mercado. Um mercado de papéis sociais. Cada pessoa tem um produto à venda. O amigo engraçado, o profissional competente, o filho exemplar, o parceiro perfeito, o influenciador aspiracional. E você? Você tem um papel que vende bem. Você aprendeu qual é o seu produto, qual máscara funciona melhor, e agora você a usa todos os dias. Porque se você parar de atuar, seu produto perde valor. E ninguém quer ficar sem valor. Ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser visto como fraco, estranho e inadequado. Então você continua atuando. Você continua vendendo seu personagem. E quanto mais você vende, mais você acredita que é real. Quanto mais você atua, mais você esquece que está atuando. É um vício na máscara porque funciona. E porque parar de funcionar significa enfrentar o medo primitivo de estar sozinho. Aqui está o problema. Seu cérebro não sabe que você pode sobreviver sozinho. Seu cérebro ainda funciona como se você vivesse em uma tribo primitiva, onde ser rejeitado significava morte. Literalmente morte. Então, quando você pensa em tirar a máscara, em ser autêntico, em falar a verdade, seu corpo entra em pânico. Seu coração bate mais rápido. Você sente aquela sensação de perigo iminente. Porque, no nível mais profundo, seu corpo acredita que você vai morrer se for rejeitado. E esse medo de rejeição é tão poderoso que você prefere viver uma mentira do que arriscar a verdade. Você prefere ser um ator 24 horas do que enfrentar aquele medo primitivo. E sabe o que é mais perturbador? Você nem percebe que está fazendo isso. Você acha que está sendo racional. Você acha que está sendo prático. Mas, na verdade, você está sendo controlado por um instinto de sobrevivência que não faz mais sentido. Mas aqui está a coisa que ninguém quer admitir. Tem gente que tenta ser autêntica e falha. Tem gente que tira a máscara e descobre que ninguém gosta da pessoa real. Tem gente que escolhe a verdade e fica sozinha.
E isso reforça o ciclo. Isso reforça o conforto da falsidade. Porque pelo menos quando você está atuando, você tem companhia. Pelo menos quando você está usando a máscara, as pessoas ao seu redor continuam ali. Pelo menos quando você está sendo quem eles precisam que você seja, você não está sozinho. E ficar sozinho, realmente sozinho, sem distrações, sem performance, sem máscara, é a coisa mais assustadora que existe. Então você continua atuando, você continua no mercado de papéis sociais, você continua preso nesse vício. Mas e se eu te dissesse que filósofos há séculos já diagnosticaram exatamente esse problema? O que os filósofos viram? Você acha que isso é novo? Você acha que essa coisa de viver uma mentira, de estar preso em uma máscara social, de perder a autenticidade, você acha que é um problema moderno? Pensa comigo. Há 400 anos, um cara chamado Blaise Pascal, um matemático, físico, filósofo francês, olhou para a sociedade e viu exatamente o que você está vivendo agora. Ele viu que as pessoas estavam perdendo o desejo genuíno. Ele viu que as distrações, o entretenimento, as conversas vazias, os jogos sociais, estavam nos impedindo de enfrentar quem realmente somos. Pascal disse algo que é assustadoramente relevante hoje. Todos os problemas da humanidade vêm de uma única coisa: a incapacidade do homem de ficar quieto em um quarto sozinho. 400 anos atrás. E você está fazendo exatamente o que ele descreveu, fugindo de si mesmo através de podcasts, séries, redes sociais, feed infinito do Instagram e TikTok. Você é a profecia de Pascal em ação. Mas Pascal não foi o único que viu isso. Tem outro cara, Albert Camus, que no século XX descreveu a vida moderna como uma performance absurda. Camus disse que o ator absurdo é uma figura que vive muitas vidas em uma. Experimenta todas as emoções humanas, mas termina sem legado duradouro. E aqui está o ponto. Camus achava que o ator sabe que está atuando. Ele sabe que é um personagem, mas você esqueceu. Você está tão imerso na performance que não consegue mais distinguir entre o ator e a pessoa real. Você virou o personagem. E Camus diria que isso é trágico. Não porque você está mentindo, mas porque você perdeu a consciência de que está mentindo. A morte da autenticidade não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque a sociedade a tornou impossível e depois convenceu você de que era sua culpa. Pensa bem. Esses filósofos estavam descrevendo um problema que é muito mais antigo do que você pensa. A filosofia da máscara não é nova. Não é um problema do Instagram ou do TikTok. Não é um problema das redes sociais ou do algoritmo. Esses são apenas os instrumentos mais recentes. O problema é muito mais profundo. É estrutural. É sobre como a sociedade funciona, como ela nos treina desde crianças a suprimir a autenticidade, a esconder a verdade, a viver uma performance cotidiana. E a gente não percebe porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. A gente não percebe porque a mentira virou tão normalizada que parece verdade. Mas os filósofos viram. Eles diagnosticaram o problema há séculos. E agora você está vendo também. A verdade oculta é que você não é o primeiro a viver assim. E você não será o último. Mas talvez, só talvez, você possa ser o primeiro a fazer algo a respeito. Aqui está o que é mais perturbador. Se filósofos há séculos já sabiam disso, por que ninguém faz nada? Por que a gente continua atuando? Por que a gente continua preso nesse ciclo? A resposta é simples. Porque é fácil. Porque é seguro. Porque há alternativa. Tirar a máscara, ser autêntico, enfrentar a rejeição é assustadora. Mas aqui está a coisa que os filósofos também viram. Existe um caminho de volta. Não é fácil. Não é rápido. Mas existe. E começa com uma coisa muito simples. Perceber que você está atuando. Perceber que existe uma máscara social ali. Perceber que a pessoa que você está sendo pode não ser a pessoa que você realmente é. E uma vez que você percebe isso, uma vez que você vê o personagem, fica muito mais difícil continuar fingindo que ele não existe. O caminho de volta. Vou ser honesto com você. Você não vai acordar amanhã completamente autêntico. Isso não é um tutorial de 5 passos. Isso não é autoajuda. Isso não é uma solução mágica que vai resolver tudo em uma semana. Mas existem pequenas verdades, pequenas fissuras na máscara, por onde você pode começar. E essas pequenas fissuras são o suficiente,
porque uma vez que você começa a ver as rachaduras, fica impossível não vê-las. Uma vez que você percebe que está atuando, fica muito mais difícil continuar fingindo que não está. Então, vamos começar com algo bem simples. A próxima vez que alguém perguntar "tudo bem?", aquele "tudo bem?" automático que você responde sem pensar, pause. Pergunte para ti mesmo: eu realmente quero saber como essa pessoa está? Se a resposta for não, por que estou perguntando? Por que estou mantendo essa performance cotidiana? Essa é a primeira pequena verdade. Reconhecer quando você está atuando. Aqui está a segunda prática. Diga não quando você quer dizer não. Parece simples, mas não é. Você está acostumado a dizer não posso, quando na verdade quer dizer não quero. Você está acostumado a inventar desculpas. Você está acostumado a manter a máscara funcionando. Mas tenta isso. Na próxima vez que alguém te convida para algo que você não quer fazer, em vez de inventar uma desculpa, diz a verdade. Não quero ir. Simples assim. Sem elaboração, sem justificativa. Só a verdade. E observe o que acontece. Observe como as pessoas reagem. Observe como você se sente. Porque essa é uma pequena verdade que vai criar uma fissura na máscara. E quanto mais fissuras você criar, mais a máscara vai começar a desabar. A terceira prática é ainda mais simples. Diga "não sei" quando você não sabe. Você está acostumado a fingir que sabe. Você está acostumado a ter uma opinião sobre tudo. Mas a verdade é que você não sabe. E está tudo bem não saber. Então tenta. Na próxima conversa, quando alguém te perguntar algo que você não sabe, em vez de inventar uma resposta, diz "não sei". E pronto. Você criou outra fissura. Mas aqui está a prática mais importante e a mais assustadora. Fica sozinho sem distração. Pascal disse algo que é absolutamente verdadeiro. Todos os problemas do homem vêm de sua incapacidade de ficar quieto em um quarto sozinho. Então tenta isso. 10 minutos. Sem celular. Sem podcast. Sem série. Sem música. Sem nada. Só você e você. Senta em um lugar confortável e fica ali. E observe o que acontece. Observe os pensamentos que vêm. Observe o desconforto. Observe o medo. Porque esse desconforto necessário, é o sinal de que você está chegando em algum lugar real. Você está começando a ouvir aquela criança autêntica que você enterrou há anos. Você está começando a perceber o personagem. E uma vez que você percebe, fica impossível não ver. Fica impossível continuar atuando como se nada tivesse mudado. Aviso, isso vai ser desconfortável. Você vai descobrir que está acostumado a fugir de si mesmo. Você vai descobrir que tem medo de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Você vai descobrir que a máscara é mais confortável do que a verdade. Mas esse desconforto é necessário. Esse desconforto é o primeiro passo. Porque você não muda quando está confortável. Você muda quando está tão desconfortável que não consegue mais ignorar a verdade. E a verdade é que você é um ator que esqueceu que está no palco. A verdade é que existe uma máscara social ali, e você pode tirar. A verdade é que existe uma criança autêntica dentro de você. E ela ainda está viva. Ela está apenas esperando que você tenha coragem de ouvi-la. Mas antes de você fazer isso, preciso te mostrar algo que pode ser ainda mais perturbador do que tudo que a gente conversou até agora. Vamos recapitular o que a gente conversou. Você aprendeu a atuar quando era criança. Aquele condicionamento infantil que te ensinou que ser você mesmo tinha um preço. Você descobriu o custo invisível dessa atuação. A exaustão, a perda de identidade, o não saber quem você é. Você entendeu por que é tão difícil parar. Porque seu cérebro ainda funciona como se estar sozinho significasse morte. E porque o conforto da falsidade é mais seguro do que o risco da verdade. Você viu que filósofos há séculos já diagnosticaram esse problema. Pascal com as distrações, Camus com o ator absurdo, Schopenhauer com o pêndulo entre dor e tédio. E você aprendeu que existe um caminho de volta. Pequenas verdades, pequenas fissuras na máscara, desconforto necessário. Mas aqui está a coisa mais importante. Conhecimento sem ação é só mais uma distração. É mais um vídeo que você assiste, mais um conceito que você entende intelectualmente, mas que não muda nada na sua vida real. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o preço que você está pagando por continuar atuando? Não é uma pergunta retórica. Pensa de verdade. Quantas amizades você tem que são realmente autênticas ou são só performances mútuas?
Quantas coisas você gosta que você realmente gosta, ou são coisas que você aprendeu a gostar porque era seguro? Quantas vezes você falou a verdade essa semana? Quantas vezes você ficou sozinho consigo mesmo sem fugir para uma distração? Você quer continuar sendo um ator 24 horas ou você quer começar a ressuscitar a autenticidade? Porque essa é a escolha real. Não é uma escolha entre ser autêntico e ser falso. Você já é falso. A escolha é entre continuar sendo falso conscientemente ou começar a perceber a máscara e aos poucos tirar. E aqui está o desafio. Escolha hoje um momento de verdade. Só um. Pode ser pequeno, pode ser dizer não quero em vez de inventar uma desculpa. Pode ser dizer não sei em vez de fingir que sabe. Pode ser ficar 10 minutos sozinho sem distração. Pode ser admitir para alguém que você não está bem quando alguém perguntar tudo bem? Escolha um momento, hoje, e seja autêntico. Não para impressionar ninguém, não para provar nada, mas porque você merece conhecer a pessoa real que está dentro de você. Porque aquela criança autêntica que você enterrou há anos ainda está viva e ela está esperando que você tenha coragem de ouvi-la. E quando você fizer isso, quando você tiver aquele primeiro momento de verdade, você vai entender que o preço da autenticidade é muito menor do que o preço da mentira. Agora, se esse vídeo tocou em algo real, se você está pronto para começar a tirar a máscara, então você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. Por quê? Porque o próximo vídeo vai explorar algo que pode ser ainda mais perturbador. Por que você tem medo de ficar sozinho consigo mesmo? E o que isso revela sobre o que você está fugindo? Vamos mergulhar nos medos primitivos, nas distrações que Pascal descreveu, na forma como a sociedade usa a solidão contra você. E quanto mais pessoas se inscrevem, quanto mais pessoas ativam as notificações, mais o algoritmo entende que essas conversas importam. Mais pessoas que estão presas na mesma mentira vão conseguir ver esse conteúdo. Então, dá um like nesse vídeo, porque você sabe que alguém que você ama está tão preso na máscara quanto você estava. Alguém que precisa ouvir que não é fraco, que não é falso por vontade própria, que é um ator que esqueceu que está atuando. Compartilha com essa pessoa. Deixa um comentário dizendo qual foi o momento em que você percebeu que estava atuando. Vamos criar uma comunidade de pessoas que estão acordando para a realidade. Vamos começar a ressuscitar a autenticidade juntos.